Vamos lá, gente, o telefone já está liberado, já sabem. Fiquem à vontade, que agora a nossa primeira convidada está com problema de coluna, tem dúvida na postura? Vamos esclarecer agora com a doutora Naiter. Naiter, bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Oi, Nani. Prazer te receber, Prazer querida. estar aqui. Bom, explica pra gente o quiropraxista, como que é o trabalho, como que ele age, para as pessoas que estão em casa entenderem essa técnica maravilhosa que eu acho. Ok, então boa tarde a todos. A quiropraxia é uma profissão nova aqui no Brasil, então muitas pessoas acabam não conhecendo, tá? O quiropraxista é um profissional na área da saúde, como um advogado, um médico, é uma profissão independente. Então ele vai diagnosticar, vai fazer através de exames um diagnóstico para tentar ver qual o problema a pessoa tem na sua coluna. Então, na verdade, o quiropraxista, ele sempre busca a causa do problema e não a dor. Essa é a grande diferença. A dor, todos passam por vários médicos, já consegue avaliar, mas a causa que é o A problema. causa que é o problema. Na verdade, assim, a dor a gente toma um medicamento, Passa, né? Alivia aquele momento. alivia. E o problema resolveu? Continua lá. Não. Então, na verdade, o que a gente precisa descobrir é a causa. Então, o quiropraxista é o profissional que vai descobrir a causa que está levando a dor da sua coluna. Então, aí, através das mãos, na verdade, seria o nome ajuste, que nós usamos para realinhar a coluna. Então, tem a coluna vertebral. Então, o quiropraxista, ele trabalha com qualquer articulação do nosso corpo, ele cuida de qualquer articulação. Então, o que acontece? Quando você perde o alinhamento normal, ou quando você perde o movimento normal de uma articulação, nós chamamos de desalinhamento, que a pessoa fala, parece que eu estou desajustada, parece que eu travei. Então, o quiropraxista, com a mão, com movimentos precisos, ele restabelece esse movimento. Na nossa coluna, eu vou dar como a articulação principal do nosso corpo. Nela passa os nervos. Então, quando você tem uma subluxação, eu vou aumentar um pouquinho. O que está acontecendo com esses impulsos, com esses pulsos nervosos? Está sendo correto? Né? Não. Ele está comprimindo. Então, na verdade, não está indo os impulsos do cérebro para o corpo. Então, parte muscular, parte visceral, enfim, acaba tendo a metabólica, tudo, né? Isso, começa a ter um comprometimento. E a pessoa tem saúde com isso? Claro que não. Não, né? Então, o quiropraxista, com essas técnicas, ele consegue restabelecer a mobilidade da nossa coluna. Isso por muito tempo? Assim, de várias sessões, como que a gente consegue? Então, o tratamento, na verdade, assim... Depende do quê? Então, assim, depende da causa, depende do problema. Então, às vezes pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, depende do problema do paciente. Mas, a princípio, na primeira avaliação, nós conhecemos, nós olhamos, pedimos exames para tentar descobrir qual é a causa do problema. E quando a pessoa já sabe a causa, já é mais fácil? Até Então, o bico de papagaio. Na verdade, o bico de papagaio, todo quando mundo as fala. pessoas falam assim, doutora, eu tenho bico de papagaio. E agora? Por isso que eu tenho um problema na coluna. Na verdade, talvez o bico de papagaio não seria o problema da sua coluna. O bico de papagaio, a partir dos 40 anos, todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter depois dos 40? Porque é um processo natural do nosso corpo. Ainda bem que eu tô tão longe dos 40. É um processo natural. É um 40? Porque a nossa coluna... Ela foi projetada... E vocês estão rindo aí, gente? As câmeras estão tudo rindo. Falei, depois dos 40 também, Ed. Você já pulou dos 40. Uma pessoa magrinha igual o Ed aí, ó. Pode ter também? Com certeza. Porque, na verdade, assim, o nosso corpo ele foi projetado, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele é projetado para trazer o nosso bem-estar. Então, conforme teve algum problema, uma queda, um tombo, algum acidente, enfim, o nosso corpo não fica com essa dor constantemente. Ele tenta curar. Proteger. Né? Isso, se proteger. E com esse, digamos assim, com essa autocura, o corpo muitas vezes não é sábio, porque ele começa a sobrecarregar mais um lado do que o outro. E o que é o bico do papagaio, então, pra gente quando começa a ter excesso de cálcio na vértebra. Então, assim, isso. Então, a vértebra, ela tem que ter uma certa mobilidade, essa articulação. Então, quando tem algum problema ou no disco, ou algum desgaste, começa a acumular. Então, na verdade, a coluna ela fica um pouco instável. Então, o corpo entende assim, vai piorar, vai machucar o sistema nervoso. Então, o que eu devo fazer? Proteger. Então, quem tem, por exemplo, caiu, achatou um pouquinho, diminuiu o tamanho desse disco, então ele aumentou um pouquinho o tamanho dele. Então, o que significa? A vértebra, ela tem que acompanhar. Então, ela começa a acumular mais cálcio de um lado ou do outro, dependendo do caso. Então, assim, são N coisas que pode levar a um bico de papagaio. Mas é um processo natural do envelhecer. Mas uma vez que você já está com seus 70, você consegue fazer com a quiropraxia evitar
alguns danos maiores à coluna? Que a gente consegue. Na verdade, a Porque quiropraxia, ela teria que ser assim, ela teria que ser uma prevenção, né? Então, assim, teria que ter uma conscientização melhor das pessoas saberem evitar os problemas para não ter. Né? Aí, a partir do momento que você tem que descobrir a causa. Você descobrindo a causa, você tem que ter uma consciência de saber o que é bom, o que é ruim. Não adianta você ir lá no consultório, fazer os ajustes, ficar com a gente meia hora, 2, 3 vezes por semana, ir para casa e voltar a fazer tudo de novo. Então, você tem que ter bons hábitos. Então, quais são os hábitos que não são bacanas? Então, hoje a gente vai falar sobre as donas de casa, serviços domésticos, né? Então, no caso, se é uma dona de casa, ela tem uma hérnia de disco, não adianta ela ir lá no consultório, fazer o tratamento e voltar em casa, pegar um balde pesado, passar o pano inadequadamente, passar roupa, abaixar, enfim. Já acha muito errado, né? Isso, então aí você tem que começar a mudar muitas coisas na sua vida. Você tem que ir lá na causa do problema. Então, muitas vezes, o problema seu é pegar peso errado, pegar peso com torção. E por isso que está aumentando o problema. Então, com o tratamento, só terminando, com o tratamento você estagna o problema, você para o problema e você tenta dar mobilidade, porque toda a articulação foi feita para ter movimento. Então, com isso, você tem qualidade de vida. A hérnia de disco, que quase todo mundo reclama, né? Se acha que é hérnia de disco... Isso, a maioria das pessoas. Mas nem sempre a hérnia de disco também é a grande causa. É que todo mundo escuta e fala, é a hérnia de disco, né? Mas a hérnia de disco, ela está associada principalmente com flexão de tronco e torção. E é o que a gente mais faz, né? Independente do serviço, ficar no computador, passar um pano... Enfim, carregar um peso, a gente sempre flexiona. A nossa coluna não foi feita para ser flexionada. E quem faz contorcionismo? Você faz, né? Fazia muito, por isso eu quero entender. Então, mas no caso, você provavelmente você fazia alongamento, você trabalhar, você tinha uma boa... Não precisava nem aquecer para fazer, mas assim, mas também desde pequenininha, desde 5 anos de idade. Aí, no caso, não interfere. O problema é assim, quando você vai pegar um peso, o seu corpo não está preparado para pegar o peso. E você não projetou aquele movimento. Então, isso você causa os danos. Agora, o contorcionismo, não. Você está ali para fazer uma atividade física. Então, tem os movimentos... O corpo já eles já são adaptados para fazer o certo movimento. Enfim, a hérnia de disco, ela ocorre... errando, né, doutora? A hérnia de disco, eu gosto de dizer, como se fosse o babalu. Né? Vamos pensar assim, bem simples. Tem um líquido, a gente chama de núcleo pulposo, e em volta tem os anéis. Então, vamos dizer, a hérnia de disco está aqui. Então, dependendo do movimento que você faz, de rotação ou torção, o que você está fazendo com esse disco? Quando eu jogo o meu corpo para frente, flexão, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a pressão do disco nessa parte anterior. Então, o que eu faço? Aquele babalu líquido, eu estou projetando para trás. Então, dependendo se você faz um movimento muito rápido, ou um tombo associado a essa flexão ou torção, você pode projetar tão rápido esse líquido que ele pode começar a destruir esse disco e vir esse material para fora. Então, a hérnia de disco, ela tem fases, são 4 fases. Então, assim, o abalamento é quando mudou. Pensa no grãozinho de feijão. Ele tem aquele formato. Quando ele perde aquele formato e fica mais redondinho, a gente fala que está começando a ser um abalamento, a hérnia de disco. Então, já é preocupante. Então, você não tem nenhum sintomas para as pernas, enfim. É mais central a dor, é mais na coluna. Então, quando você começar a ter dores, procure imediatamente um profissional, um médico, um quiropraxista, para você já diagnosticar no começo, para que essa hérnia, que ainda não é hérnia, um abalamento, vire uma hérnia no futuro. Então, você continua fazendo esses movimentos. O que acontece com esse material? Ele já perdeu aquele formato de feijão. Ele está redondinho. Não volta. Se você continua fazendo esses movimentos errados, ele vai expulsando mais esse líquido para trás. Então, às vezes, pode pinçar o nervo de um dos lados ou então na medula, que aí é um caso mais grave. Aí a pessoa tem que entrar numa cirurgia e já não tem mais reversão. Você vai ensinar umas dicas ali. Sim, eu vou passar umas dicas. Vamos lá. Eu tô adorando essa história. Ainda bem que eu descobri que o meu contorcionismo não me atrapalha.